Olá, haja luz, uma ótima noite a todos que nos acompanham nesta 32ª oração em jejum. Hoje nós estamos nesse propósito de 40 dias, completados hoje 32 dias. E como nós temos falado todos os dias às 22 horas, a finalidade, o objetivo, o propósito de nós estarmos nesse objetivo de orarmos, clamarmos, jejuarmos nesses 40 dias, é para promover, promessa da Bíblia, a libertação. Uma transformação real e verdadeira que possibilite uma mudança de vida. Porque quantas pessoas que conhecem religiosamente as Escrituras Sagradas, mas que infelizmente não conseguem extrair daquilo que está escrito tudo aquilo que ela promete. E não são poucos aqueles que se deparam com montanhas de problemas, que fazem parte, são inerentes a qualquer pessoa, independente da sua religião, da sua crença. Ela está diante de problemas que nos desafiam diariamente. E por esta razão, como nós temos falado ao longo desta semana, sobre a pessoa lutar contra os tropeços, as pedras que estão sendo impostas à sua vida. As pedras de tropeço, eu falava agora há pouco, pode ser algo de ordem espiritual, de ordem moral, mas que na palavra de Deus, desde o Antigo até praticamente o Novo Testamento, nós encontramos em diversas passagens pessoas que encontraram, quando não encontraram fisicamente falando, alguém que se opôs a se tornar um tropeço para essa pessoa, com situações que aconteceram para tentar obstruir o caminho de alguém. Por exemplo, Satanás. Satanás se opôs a Deus desde o céu. Ele foi tropeço para a terça parte dos anjos. Se o diabo, que é diabo, ainda sendo anjo, tornou-se diabo, demônio, ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos para seguir com ele. Imagina o que ele não é capaz de fazer na mente de um ser humano. Se o próprio Satanás tentou servir de tropeço para Jesus no deserto, quando ele estava em comunhão de oração e jejum, imagina o que ele não tenta contra o seu marido, contra a sua mulher, contra seus filhos, contra a sua saúde, contra a sua vida. O problema não é a iniciativa de Satanás contra a pessoa, mas a sua reação, o seu posicionamento. Como que as pessoas... Está sem som? Está sem som? Melhorou agora o som? Alguém falou que está sem som? Não, está com som. Está com som? Se alguém puder dar o dedinho aí que está com som. Está com som, Rosa? Você está ouvindo? Então tá. Então, como nós estávamos falando, já vou à oração aqui. Está tudo bem? Não está bom? Então eu vou voltar de novo. Está ruim? Eu vou voltar de novo. Está ouvindo muito bem? Ah, então tá bom. Então, como nós estávamos falando, obrigado, Aline, Deus abençoe, querida. Dona Alminda, Deus abençoe a senhora. Dona Tiele, Deus abençoe a senhora, minha querida, senhor Ronaldo e família. Como nós estamos falando, em relação aos tropeços, tudo depende muito da maneira como a pessoa enxerga, como a pessoa interpreta determinadas situações. Então existem situações que são tropeços. E quando não são situações que são promovidas por pessoas, são situações geradas, criadas, formuladas, produzidas pelo diabo. Aliás, o diabo, na verdade, é o criador dos tropeços. Se ele tentou fazer no céu a terça parte dos anjos tropeçarem, convencendo-os a seguir com ele, Satanás faz isso.
ele utiliza de artimanhas para incitar uns contra os outros. É verdade ou não é? Para suscitar a mentira, a calúnia, a mágoa, o ódio. São tropeços. Por outro lado, existem tropeços que atuam dentro do ser humano, impedindo a sua própria vida de desenvolver, de progredir, de avançar. Uma mágoa é um tropeço, o pecado é um tropeço, os maus olhos são tropeços. Quantas não são as pessoas que são boas para criticar os outros? Mas é como disse Jesus, antes de tirar o tropeço do olho do outro, procura remover o que está no teu. É tropeço. A mágoa é um tropeço, o ressentimento é um tropeço, as dívidas são uma enfermidade que detém, que paralisa uma pessoa. Quantas pessoas que a sua vida paralisou por conta de uma doença? Quantas pessoas por causa de uma mentira perdeu o emprego? Por conta de uma inveja caiu doente? Casamentos foram destruídos porque o diabo usou alguém como tropeço para disseminar infidelidade no relacionamento. Então os tropeços existem desde os tempos mais remotos na Bíblia. O próprio Deus fala em Levítico que não podemos ser tropeço para um cego. Imagina um cego, coitado, um deficiente visual, tropeçando numa pedra em alguma coisa. Então, o tropeço precisa ser removido. E o diabo, muitas vezes, é tropeço para muitas pessoas que nem sempre elas conseguem se convencer acerca disso. Tudo bem que nem tudo é o mal. Muitas vezes a própria pessoa traz, ao invés de remover as pedras, ela acaba trazendo as próprias pedras de tropeço para a sua vida. As más amizades, as más conversações, a fofoca, o disse-me-disse, os maus olhos. Ela está trazendo tropeço para a sua vida. E quantas vezes ela mesma está tropeçando sobre as suas próprias palavras. Não é verdade? Tem pessoas que tropeçam hoje durante uma vida inteira por conta de alguma coisa que alguém rogou lá atrás. Ela diz, desde que eu me entendo por gente, que eu carrego aquilo que foi determinado por alguém. Mas existem outras que ela por si só tropeçam nas suas próprias palavras, confessando algo que só faz ela tropeçar e, consequentemente, desencadear para a sua vida toda sorte de dor e sofrimento. Então, ou seja, não precisa nem do próprio diabo para atrapalhar, ela se atrapalha por si só. Esta sexta-feira, eu vou estar em jejum com a Rose, meu 33º, número 33 dos 40. E qual é o propósito? Libertar as pessoas desse mal. Eu estava dando um exemplo agora há pouco, 18 horas, de uma senhora, isso aí foi algo real que eu convivi no sentido de ajudar essa pessoa, que tinha uma vida muito boa no casamento, no trabalho, mas cedeu o espaço para uma amiga trabalhar porque precisava. Essa amiga ficou tão afeiçoada, ela como gerente deu um cargo para ela importante, e ao mesmo tempo ela permitiu que essa amiga também tivesse acesso à sua casa, fazendo unha, pé e tal, por aí vai, a ponto de envolver o marido nisso, como quem diz, já que você está fazendo a minha unha, fala do meu marido também. E nessa o marido ficou muito próximo dessa pessoa, que além de amiga, era funcionária da loja que ela gerenciava, e quando ela descobriu, a própria pessoa serviu de tropeço, porque ele tomou o emprego dela, começou a se vestir como ela caiu o cabelo, perdeu o emprego, caiu doente, chegou até a mim praticamente de lenço na cabeça, sem um fio de cabelo, eu achando que ela estava em tratamento de químio, na verdade era um mal que tirou ela. Ela disse, eu perdi meu marido, e perguntou para mim, o senhor imagina para quem? Eu falei, sei, eu já conheço essa história, senhora, sempre acaba assim. Exatamente, levei para minha casa, a própria mulher que fazia minha unha, meu cabelo, que eu dei emprego para ela, na loja que eu gerenciava, levou meu marido. Levou meu marido. Eu digo, boa parte da culpa talvez foi cometida pela senhora, por ter confiado tanto a sua intimidade a ponto de levar uma pessoa para o seu convívio familiar. E confiar a ponto de deixá-la ter esse contato com o seu marido. Levou meu marido. E ela passando mal ali nas orações. Então tropeço está em todo lugar. Existem pessoas que tropeçam mediante uma inveja, um mal que alguém lança. Então essa semana nós estamos nesse propósito. Nós vamos estar amanhã, sexta-feira, determinando. Tem pessoas que sofrem emocionalmente e até sentimentalmente. Desde o momento que ela saiu de um relacionamento, nenhum outro mais deu certo. Não deu.
Porque o primeiro que foi tropeço teria dito, olha, você não vai ser feliz com ninguém. Ela não para com ninguém, não consegue. Começa até bem, ensaia um bom relacionamento, daqui a pouco a coisa desanda. Pessoas que começaram bem no trabalho, tropeçaram naquele ali, não conseguem se acertar em nenhum outro. Você sabia que tem gente, meu Deus do céu, que até na palavra ela acaba levando outros a tropeçarem, ensinando doutrinas erradas, você sabia? Convencendo a pessoa que nem tudo é pecado, enfim, e acaba deturpando isso aqui. Por isso que Jesus disse, ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos, ai daquele. Então a gente está sujeito a esse tipo de situação, por isso temos necessidade de lutar contra esse mal. Temos necessidade de orar contra isso. Vamos clamar a Deus agora, orar nessa oração das 22, da quarentena, nos preparar para amanhã, o jejum número 33. E nesse domingo eu quero aproveitar e pedir para as pessoas que quiserem, você aqui de Uberlândia, do Triângulo, pega um papel, eu vou fazer isso. Escreve, pega uma pedrinha aí perto da sua casa, escreve tudo que é tropeço, não só o que está dentro, quanto o que está fora, o entorno. Porque nós vamos determinar, eu vou lançar nas águas, eu vou lançar no mar. E pedra no boia, afunda, e esses problemas vão ter que tropeçar, porque Deus manda lançar os tropeços no mar. Meu Pai amado, em nome de Jesus, infelizmente, essa realidade é algo atuante na vida de muitas pessoas, presente na vida de muitas pessoas. A gente não está vivendo um conto de fadas, muito menos não estamos em terra encantada. Vivemos num mundo onde existem uma grande quantidade de pessoas que são recalcadas e que acabam promovendo tropeços na vida de outras, em palavras, em anseios negativos, na calúnia, na mentira, no trama, na armadilha, na cilada, na inveja. Mas o Senhor nos livra, meu Deus, desses tropeços. O Senhor foi também vitimado do tropeço. Judas foi tropeço. Pedro, que confessou lá atrás que tu és o Cristo, na frente ele disse, tu não precisas ir para Jerusalém. E o Senhor disse, tu és pedra de tropeço. Aquele que lá atrás foi usado por Deus, lá na frente Satanás se achou no direito de usar também. Ou seja, se nós não tivermos cuidados, nós podemos tropeçar e ainda comprometer os outros a tropeçar também. E vamos responder duas vezes. Meu Deus, manifesta o teu poder. Se essa pessoa hoje está doente, há uma enfermidade no seu corpo tentando paralisá-la, arranca essa enfermidade. E se porventura existe uma carga, se existe um mal escondido, se existe algo que alguém rogou, lançou sobre essa pessoa, desmancha completamente todo encanto, todo espírito trevoso, todo mal que está agindo nesta casa, no trabalho desta senhora. Eu oro pelo seu marido, Senhor, que é invejado, porque uma coisa é a competitividade, a concorrência, outra coisa é a deslealdade. E quantos não são os que se ajuntam para prejudicar a outros? Manifesta o teu poder e desfaça os laços, as redes que são armadas contra esta pessoa. Meu Pai, nós determinamos que abra as portas. Nós determinamos que os caminhos sejam abertos. Tu disseste, está na tua palavra, Isaías, passai pelas portas, mas tirar os tropeços. Como que alguém pode passar por uma porta que está bloqueada? Como que alguém pode passar por uma porta que tem um obstáculo, tem uma pedra? E por isso tem gente que não consegue entrar, meu Deus. Tem gente que não consegue chegar onde quer, porque tem um demônio de um tropeço. Que ele seja arrancado desta vida agora. Eu determino, Satanás, seja repreendido. Em nome do Senhor. Nós aqui determinamos a bênção na vida de todos. Deus abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida. E nesta sexta-feira, você de Uberlândia, não perca, venha estar conosco, para que você seja livre desse mal. Não se esqueçam que Saul, quando tentou contra Davi, não conseguiu. Sabe o que ele disse? Eu vou usar minha filha para ela servir de tropeço para derrubar o futuro rei de Israel.
Ele disse, já que eu como rei não posso contra ele, que é ungido, eu vou usar alguém muito próximo. E usou a própria filha para destruir Davi. O diabo é assim. Deus abençoe. Deixa eu botar o óculos aqui para enxergar um pouquinho. Aline, amanhã, hein? Deus abençoe a Patrícia, a Emiliane, a nossa tropa de elite aqui. O Jeff, amanhã, hein? Emiliane, Dona Ana Márcia, minha querida, um abraço ao nosso povo do Pará. Saudade. Deus abençoe a Ana Patrícia, todo o nosso povo. Dona Rosângela, Deus abençoe a senhora. Dona Rosângela, a senhora está fazendo falta, viu? Fala aí com o seu José do Wilson também. Domingo não falta, tá? E traga os tropeços no papel para a gente lançar fora. Deus abençoe a dona Djalma Souza, a dona Nardelli, um abraço aí em Belo Horizonte, nosso povo amado de BH, o Jefferson também, o Jânio, Deus abençoe Jânio, a Sarinha. Vamos vencer os tropeços, não deixa a dúvida nada a gente servir de tropeço. O Edmilson, a Adriana, a dona Lourdinha, dona Tiele, minha querida, um abraço para a senhora no nosso Pará, o seu Ronaldo e família, Patrícia, a dona Luciene, a Alana, Beatriz, quem mais? A Glória Lacerda, dona Flávia, amanhã, dona Flávia, Deus abençoe a senhora. Quem mais? A dona Cristiane Lima, o Elcio, a Aline, e Mília e tantos. Dona Alminda, um abraço, minha querida. Saúde para a senhora. Tá bom, gente? Deus abençoe. Vamos lutar, gente. Não deixa tropeço, não deixa nada ficar dentro de você. Não deixa passado, não deixa remorso, não deixa nada. O diabo quer fazer alguém tropeçar. E quanto mais pessoas tropeçarem para ele, melhor. Vamos vencer os tropeços. O Alexandre, Deus abençoe. Boa noite, querido. Deus abençoe a todos, gente. Estamos juntos e na fé. O que vocês precisarem, conte com a gente. Pode enviar a oração, o pedido, a solicitação. Eu tenho um prazer de ajudar. Tropeço, jamais eu vou prejudicar. Mas o que eu puder fazer para te ajudar, pode contar com a gente. Tá bom? Deus abençoe. Dá licença. Uma ótima noite. Pode falar comigo pelo WhatsApp, é o 31 94 93 91 93. 31 94. Eu vou deixar aqui, eu vou compartilhar a mensagem, você pode deixar e enviar para a gente. Tá bom? Que Deus abençoe, um abraço a todos que estão conosco. Outros que estão entrando agora, acompanha a mensagem depois, tá bom? Fica com Deus, Jânio, Dona Vanessa, Dona Shopping World e tantas outras pessoas. Dá licença.